Oi, meus chamegos, eu sou a Gabi Ferraz, estou aqui com vocês em mais um episódio de Do Like ao Love, o podcast da Denga Love. E hoje, numa surpresa, a gente tem aqui ela que estava retocando o gloss antes de começar, ela que é mãe, amiga, irmã. E a gente quer justamente conhecer esse lado mais humano da Aniele Franco. Oi, Anne, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui, Gabi. Que honra estar com vocês. Honra minha, vambora, vamos papear. Olha, Bora. a gente vai explicar, como a gente sempre explica, o motivo da escolha do Felipe para o nome Denga Love, né, nosso aplicativo. É uma palavra que tem origem na língua banto, então é Ndengo, que significa o que é doce, macio, acolhedor. Mas no nosso jeitinho brasileiro já virou um gesto, né? Então, eu dengo, tu dengo. Não, mas tipo, Ela dar o denga. dengo, É isso. sabe? E aí a gente quer saber qual foi a última vez que você sentiu denga e a quem ou ao que você relaciona esse gesto. Nossa, meu Deus, muitas coisas, mas acho que essa semana eu falaria sobre a minha filha. Eu tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 5, e a minha pequenininha tem sentido muito minha falta, muito, muito. Ela estava meio dodói. Então as últimas 3 semanas foram punk, assim, cuidando dela. E ontem eu tinha uma viagem marcada, e aí quando eu fui sair, ela pegou na minha perna, abraçou muito, falou: "Ai, mamãe, não vai não". E 5 anos, aquele chamego, o blecão preso, aquele sorriso. E aí começou a chorar muito. Aí eu falei: "Ai, não, gente". Aí eu falei: "Não, a mamãe vai viajar, mas amanhã eu volto", aquela coisa toda. Não fui nada, ela estava muito doente, desmarquei o que eu tinha pra fazer. Quando deu na hora da saída da escola dela, eu estava lá. E aí foi aquele dengo gostoso. Quando ela Sim. me viu na porta, ela olhou e falou: "Não acredito, mamãe", e tal. Melhorou, até parou de tossir em uma noite, gente. Falaria Rapidinho. disso hoje. Tá Era só vendo? o chamego que ela Era só A precisava. gente fala que amor preto cura. cura muito, cura muito. Nossa senhora. Sim, ai, que fofo. E o mais legal foi meu marido me levando no aeroporto falando: "Te fez muito bem, né, amor, ter ficado com ela". Eu falei: E "Foi". fez bem pra você, pra ela também, Muito, né, que muito. lindo. Então, você que é cria da Maré, né, já é uma Sim, coisa que é muito forte, né, a gente adoro. associa essa comunicação. E aí, a gente queria saber em relação a amor nas comunidades, né, amor na periferia. Quando fala de Dengo também e fala de favela, a gente fala muito de coletividade, do quanto as pessoas se ajudam e tal. E aí a pergunta que fica é: o que a Maré, crescer na Maré, te ensinou sobre amor que você não sentiu, não aprendeu em nenhum outro lugar? Uau, nossa. Eu sempre digo que tudo que eu sou e tenho e construí, eu devo muito à Maré e devo muito à minha família, porque não importa que você tenha 1000 diplomas, sabe. Eu tenho faculdade, mestrado, doutorado, mas tem coisa que só quem é cria aprende naquele lugar ali, no seu território, né. E aquela frase do Emicida pra mim bate muito, quando ele fala: "Nunca volte pra sua quebrada de mão e mente vazia", porque quando Uhum. você sai da sua quebrada, né, da sua favela, periferia, enfim, de onde quer que você saia, e muda a sua vida, esquecer de onde você veio é melhor que nunca mude. Então a Maré, a gente sempre teve muita parceria, muita coletividade, muitas amizades. Até hoje eu tenho amigo Uhum. da Maré. Meus primeiros namorados foram da Maré, né. Meus príncipes de 15 anos foram da Maré. Então Ah. assim, né, naquela época era muito forte, coisa de festa de 15 anos e Uhum. tal. Uhum. Mas eu nunca deixei de ser uma pessoa leal. E eu acho que a favela me ensinou isso muito. Além do esporte, que é um outro paralelo da minha vida, Sim. porque quando a minha mãe saía pra trabalhar, era a nossa tia Silvinha, que não era tia, mas que era vizinha, que a gente chamava de tia, que ia lá, minha mãe deixava a Eu gente adoro trancar. isso nas favelas, né, todo mundo é Uhum. tia, Amiga, todo era mundo é mai todo mundo tio. é tia. Ela ia lá, passava pela janela, um biscoitinho de maisena quente feito na hora. Então: Olha "Tem Nescau pra só. vocês? Ó, sua mãe tá chegando, mas fica aí, estuda". Então tinha uma rede de apoio muito grande, muito forte, tanto que Luiara, Marielle Uhum. era conhecidíssima na Maré, porque Garota Furacão 2000, dançava, modelete e tal, todo mundo queria pegar. Então ela era mega famosa, e Luiara também, o pai da Luiara é da Maré, então ela se apaixona na Maré, tem a Luiara lá, os padrinhos da Luiara são de lá. Enfim, eu aprendi muita coisa, Gabi, eu devo muito, assim. E voltar Sim. pra Maré pra mim é sempre retornar para o berço de onde eu Uhum. vim, pra minha raiz. E hoje em dia sente falta, assim, desses momentos? Eu sinto falta, eu entendo a missão que a gente ganhou na família, mesmo sendo de uma maneira muito ruim, Hum. eu sinto falta do simples. Então, Uhum. tem 2 frases, na verdade, que me representam muito isso, que é assim:
eu entrei pra política por uma violência, mas a política não vai me mudar quem eu sou. Então eu procuro nunca mudar caráter, valor. Você tem decepção. E a outra frase é que, assim, todas as vezes que a coisa aperta muito, eu sempre fecho o olho e lembro de onde eu vim, onde eu tô e onde eu quero chegar. Então, o sentir falta é nesse ponto da liberdade mesmo. Então, como eu não sou um personagem, Uhum. eu não sei. A gente que é negão, a gente sabe. Quando tu não gosta, né, a gente já faz uma coisa e tal. E ser figura pública Sim. trouxe um cuidado sobre isso, mas eu nunca mudei, nunca deixei de fazer. Então, fulano chegou que eu não gosto, respira Mas e dá dá uma uma. contida, né? É, dá uma. Mas eu sinto falta das coisas mais simples, assim, de você poder fazer mais livre e ninguém te julgar. Isso eu sinto falta. E na Maré a gente era muito livre. Eu sempre falo que eu queria a minha vida como uma manhã de domingo da favela. Que a manhã de domingo da favela é muito show de bola. Tu tem Já o pão começa quentinho, a tia que agitada. passa. Ah, fulano, tudo bem? Como é que tá tua filha? Não sei o quê. E é muito maneiro aquilo, sabe? Uhum. Então, não dá pra explicar, tem que Às sentir. vezes já acorda com o som alto da vizinha, já entra no ritmo Aí tu e já vai, porra, abaixa essa às porra vezes aí. irrita, mas às vezes cai muito bem, é uma relação de amor e É. ódio. E eu vivi muitos momentos com a minha irmã na Maré. A gente sempre foi muito funkeira, né? Uhum. Então, até eu ir morar fora, a gente fugia pra ir pro baile funk. E tinha uma feirinha do Parque União, que tem até hoje, que a gente amava. Que a gente comprava uns conjuntinhos neon pra ir pro Uhum. baile. Aí, tipo, baile de espuma, não sei o quê. E aí eu e ela, e eu me achava. Eu era magrela, tipo, 10, 12 anos. E a Mari já era toda gostosona e tal. E eu chegava com ela, todo mundo falava. Tem umas memórias assim que dá até vontade de chorar, só de Ai, que lembrar, gente. É delícia, muito bom. sim. Mas aí vocês tinham esse momento, né, de lazer lá dentro Uhum. mesmo. E quando você hoje que tem várias profissões, assim, foi se especializando em várias coisas, quando que o esporte entra? É também lá na Maré, por meio de algum projeto ou algo que você foi buscar fora? Não, foi na Maré. A gente morava no Conjunto Esperança, na Maré, ali aqueles prédios em frente à Fiocruz do outro lado, né, da Brasil, Uhum. pra galera se situar. E eu estava jogando vôlei numa rua que tinham 2 postes, e a gente amarrou um barbante. E eu amo essa história. A E criatividade. tava meu pai e minha irmã sentada. Era um domingão, assim, meu pai lendo jornal, que até hoje ele tem costume de ler jornal. E passou o técnico do Vasco, da equipe mirim infantil na Maré, porque estava indo visitar a avó. Esse técnico, o Carlos, morreu, infelizmente, de Covid, mas foi meu primeiro técnico que eu amava. Era um homem negro, inclusive, assim, que carregou muitas de nós faveladas pro Vasco. E ele passa, ele fala assim: "Menina, quantos anos você tem?" Eu falo: "8". E até hoje eu lembro dessa história que me marcou muito. Ele: "Não, tu tem que ir no Vasco fazer um teste, uma peneira". Aí meu pai achou que não era verdade. Ele: "Não, deu Uhum. cartão e tal". E eu fui descoberta jogando no Conjunto Esperança e fui para o Vasco, depois Flamengo, Botafogo, mas comecei pelo Vasco, era capitã do time do Vasco em 94, com 10 anos, logo depois. Uhum. E o esporte entra na minha vida e nunca mais saiu. Dessa maneira. Entrou E aí. antes do esporte, você tinha outros planos, no caso? Era nova ainda, né, mas já pensava em outras Eu coisas? acho que não, assim, mas eu lembro que a minha mãe fazia a gente, praticar muita coisa. Então, tipo, capoeira, eu fiz capoeira, natação, ela levava a gente. Eu não lembro desse amor do esporte antes do vôlei. Ah. Só que o vôlei, ele me deu tudo. Ele me deu o meu marido atual, até as bolsas de estudo que a primeira vez, Gabi, que eu cheguei em casa com tu não vai lembrar não, que tu é mais nova que eu, com certeza. Um bolinho de vale transporte de papel, Nossa. porque o esporte me deu aquilo, a minha mãe chorava. Uma cesta básica gigante, assim. E logo depois uma bolsa de estudo para um colégio particular que era do lado da nossa casa, mas a gente nunca tinha tido condições de estudar. Porque foi o primeiro time de intercolegial, então lançou comigo, na minha época e tudo. Uhum. Então eu lembro pra frente, assim, mas antes dos 8 para 9, 10 anos, eu não lembro muito quais eram os objetivos. Uhum. E aí, minha mãe e meu pai, ficaram numa situação financeira muito difícil ali, mais ou menos na minha adolescência, pra Damari também, acho que com 14, 15 anos. E ela chega pra mim e fala: "Olha, ano que vem você vai ter que parar de jogar vôlei". E eu estava jogando desde os 8 anos. Já estava inclusive no Botafogo terminando, uma última temporada e chorava. Chorava muito, 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 pensava nas minhas amigas, em tudo. E aí, cara, no último jogo da final, veio um técnico dos Estados Unidos assistir e ele tinha 2 bolsas. E eu não sabia que ele estava lá, eu só joguei. Porque me fazia muito bem, me faz bem até hoje. Eu joguei, 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 no final ele chama a minha mãe e minha irmã e ninguém falava inglês. Aí a gente teve que chamar outra pessoa na arquibancada pra ajudar, e ele ofereceu uma bolsa de 100%. E no ano seguinte, que eu ia parar de estudar, eu já estava trabalhando na Atento, ganhando R$ 264, eu nunca esqueço. Tinha desistido já do esporte, porque
É isso, tava com 16 anos, 15 para 16, não ia mais rolar. Minha mãe colocou a gente para estudar muito nova e eu ganhei uma bolsa. Ele deu as 2 bolsas para 2 meninas do Botafogo, eu e mais uma menina. E eu Gente, fui parece com até 16 anos. filme. Parece, amiga. Quando eu olho, eu penso: "Meu Deus, o roteirista da minha vida realmente Aham. é um babado". E como foi essa temporada do vôlei lá nos Estados Ai, foi muito Unidos? bom. Eu tive um choque cultural muito forte, né, porque tu imagina, a menina da Maré, Uhum. escola pública, barra Não escola falava particular com bolsa, inglês. Caramba. não falava inglês. E, cara, o que é a determinação da gente, né? A minha mãe, minha irmã e meu pai venderam de tudo na Maré. Roupa, sacolé, sapato, óculos escuros. Assim, minha mãe falava com todo mundo. E os amigos fizeram rifa, os professores fizeram rifa para pagar o visto, a passagem. E aí eu fui, não sabia falar inglês. Eu tive que fazer o TOEFL, que era uma prova, É. né, para as pessoas comprovarem que Aham. falavam. Eu tinha que passar por 140 pontos, um exemplo. Eu tirei 142. Caramba. E eu me lembro, a gente sempre foi criada na igreja católica, né? Depois que a gente foi mais velha, que a gente virou católico macumbeiro, mas a gente sempre tinha Uhum. sido católica, de criação. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu fui pra Rádio Catedral rezar o terço pra agradecer. E eu tinha 16 anos. Aí daqui a pouco, não, manda um abraço pra sua mãe. Minha mãe ouvindo no Ah. terço, aí liga pra rádio, mó loucura. E chego no Texas, que era muito, muito racista, ainda é até hoje. Hum. E tive aquele choque cultural sem falar inglês, mas eu era adolescente, então eu sabia que eu tinha que aprender a falar inglês. Eu descia e falava com os jogadores de futebol americano, basquete e vôlei. E foi assim. Eu Uhum. fui para uma HBCU, que só tinha negão e negona linda. Sim. Assim, chego com 16 para 17, aí encontro uma foto da Pantera Negra, da Angela Davis, logo assim que eu desço. O professor, o coordenador, a técnica, todo mundo era pretão. E aquilo foi transformando a minha vida. Em um ano eu falava melhor, entrei para um grupo chamado 100 Black Women, que eram 100 mulheres pela universidade lutando, Aham. conversava muito com a minha irmã e tal, aí virei capitã do time de vôlei no ano seguinte, e dali eu nunca mais voltei, mas eu fui para ficar 2 anos, fiquei 12. Nossa! 12 anos e 7 meses. E assim, Caramba. tudo com a ajuda da minha família daqui, óbvio, mas depois eu fui conseguindo me virar Sim. lá. Mas você foi desenvolvendo outras atividades por lá ou só ficou no vôlei? Amiga, isso é uma história que Desde eu pouco teve. falei, acho que isso é um babado. Hã. Eu fui desenvolvendo outras atividades a partir do vôlei e a gente não tinha dinheiro para que eu voltasse todo ano. Então, no primeiro ano, eu fui atrás dos diretores lá de educação internacional para saber o que que eu podia fazer de trabalhar, porque eu queria passar o Natal em casa, eu estava com muita saudade da família e Uhum. tal. Aí, não, a gente vai ajudar, vai dar um jeito. Aí apareceu uma menina que era da high school, bem novinha, que queria treinar vôlei. E aí o pai dela me contratou com autorização da faculdade, porque quando você vai com visto de estudante, Sim. você não pode trabalhar, mas aí a faculdade autorizou, e eu dei aula pra ela de vôlei. Beleza, dando aula pra ela, dando aula pra ela. No final do ano ele falou: "Olha, a gente quer te dar um presente de Natal e tal, não sei o quê". Eu falei: "Não, não precisa me dar nada, eu só queria ir pra casa, ver meus pais, tá tudo certo, não vou Uhum. conseguir porque não consegui juntar todo o dinheiro e tal". Aí ele: "Não", era Amanda o nome da menina. Ele: "Não, a gente quer te ajudar. Mas quanto que você tem?". Eu falei: "Ah, tanto". Aí ele falou: "Então você vai para o shopping agora, guarda e compra um presente pra sua mãe, para o seu pai, pra sua irmã. Eu sou piloto da American Airlines e você vai". Olha, gente. Dá até vontade de chorar quando eu Mais lembro disso, uma gente. um Toda episódio da arrepiada, temporada. amiga. E eu falei: "Não, isso aí é golpe, não é possível". Ele falou: "Ó, você vai estar todo dia você vai tentar, só que você tem que ir arrumada, porque como eu sou piloto, você só pode voar de primeira classe". Você imagina uma garota de 17 anos voando pra cá? Gente. Aí eu falei: "Não, tudo bem e tal". Aí eu botei um salto, botei uma roupa toda executiva, e aí eu consegui embarcar, passei o Natal e Ano Novo com a minha mãe e voltei pra aula na primeira semana de janeiro. E eu chorava quando eu entrava, e o piloto não entendia nada, porque era amigo do pai da menina. Sim. Ele vem com um copo de sundae pra mim e fala: "Calma, vai ser rápido o voo, vai dar tudo Ah. certo, não sei o quê". Essa foi a primeira coisa que eu me virei. E a segunda coisa foi, eu fui tradutora de uma penitenciária nos Estados Unidos durante muitos anos, para imigrantes brasileiros que chegavam ilegais. Sim. E como a gente ganhou o torneio 2 anos seguidos, saiu no jornal. E aí um belo dia na universidade, pensa assim, um lugar muito lindo, com muita gente preta, chegou um policial negão grandão. Aí quando ele falou: "Miss da Silva", eu me tremi toda, porque eu falei: "Meu Deus, o que que eu fiz, né?". Hum. Aí ele: "Não, tá tudo bem, a gente quer falar com você". E aí ele me levou pra penitenciária e tinham 1.300 pessoas presas brasileiras, homens, mulheres e crianças que estavam tentando o American Dream. E eu fiquei durante quase 6 anos, dos 12, sendo tradutora para eles. Eu fiquei no Texas, depois em Louisiana online, depois em Carolina do Norte também Uhum. online. E foi uma experiência Cara, sim. foda. Quando você fala que você chegou, né, ela saindo da Maré, cheguei no Texas e tal,
tem muito essa ideia de que a favela também pode ser um ambiente confortável para as pessoas que vivem naquele grupinho ali. Uhum. Então, você já sofria situações, alguma questão de racial na favela, mas aí chegou lá no Texas, que é um Uhum. país, tipo, um estado super racista. Sim, Como que foi isso, assim, esse baque? Porque tá de repente, né, em outro sim. lugar, lidando com uma questão muito forte. É, na Maré, eu não me lembro de sofrer racismo, assim, com ninguém, porque a gente era É muito. muito todo mundo Uhum. ali, né, Mas às no vezes você vôlei eu sofri. isso no vôlei. 2 coisas rápidas, amigo e inimigo oculto. Inimigo oculto eu ganhei um Bombril e um pote de creme. Ai, E quando eu cheguei em casa, tipo, acho que eu tinha 13 para 14 anos. A minha mãe e minha irmã ficaram puta da vida quando viram aquilo. Mas eu lembro da Marielle olhar pra minha mãe e fazer e dar uma contornada e falar assim: "Então vamos embora, vamos dividir esse potão com todas as meninas do beco, né". Aí a gente foi sim. dividindo o potinho, e aquilo ficou uma coisa feliz pra mim. Eu lembro de uma professora também, desse colégio, do Luso, que falava que eu nunca ia ser nada, que eu não podia ser representante porque eu falava alto e ria muito, que eu era muito barraqueira, que meu cabelo não era bom pra ser o da noivinha, tanto pra mim quanto pra Mari. Isso aqui. Lá, quando eu chego, no próprio Texas, assim, a gente sofreu algumas coisas pesadas, tanto que teve um jogo contra uma universidade que era muito rival nosso, que os meninos foram obrigados a pagarem cesta básica, porque eles xingaram, eu e a outra brasileira que morávamos lá. Xingaram Sim. de puta, de um monte de coisa, e eram homens brancos, né? Era o pessoal do Hum. beisebol, que eram meninos Uhum. brancos. Mas ser do esporte em HBCU, que são esses colégios historicamente negros, te dava um outro patamar. Sim, Então isso é. aconteceu uma ou 2 vezes no início e depois quando acontecia as pessoas já defendiam: Uhum. "Ó, É, fulana joga e tal". eu ia perguntar justamente no quanto isso te preparou, porque, assim, é claro que são várias coisinhas que foram acontecendo na sua vida, né, uma vida muito agitada. Mas o quanto isso te preparou politicamente, pensando, assim, em criação de senso mesmo, de Ai, agora eu vou chorar com certeza. ah, não era pra chorar. Eu ia Não, perguntar. não, mas é uma coisa de boa, eu mesmo é porque eu sou muito chorona mesmo. Uhum, A Mari tinha uma frase, Gabi, que como eu era 5 anos mais nova que ela, e ela nunca conseguiu falar inglês. E a uhum. minha mãe lutou muito pra ela aprender inglês. E quando eu fui para os Estados Unidos nos primeiros 2 anos, eu voltava e sempre tentava ajudar ela a aprender inglês. Ela tinha muita dificuldade e ela falava sobre isso, assim, ela era muito fechada pra aprender o inglês. E toda vez que eu ia, ela falava pra mim: "A gente tá te preparando pra alguma coisa que a gente não sabe". E eu nunca esqueci essa frase, assim, porque eu não entendia nada, né, eu tinha 16 para 17 anos, eu queria jogar vôlei, sabe, tipo, e ser feliz. Até hoje, as meninas que trabalham comigo falam: "Pô, você sempre joga vôlei e tal", porque o esporte me deu tudo, assim como a minha família e como a Maré. Você ser leal ao que você acredita e não negociar pautas custa caro pra quem é preto, custa caro pra quem é pobre, custa caro pra quem é político. E eu não negocio a vida de pessoas que eu sei que precisam de ajuda pra viver, como eu já precisei. E essa frase dela me pegava muito. Toda vez que eu voltava pra cá, ela falava assim: "Sabia que a minha irmã joga vôlei nos Estados Unidos?" Era muito engraçado. "Sabia que a minha irmã joga vôlei nos Estados Unidos?" E eu fiquei nos Estados Unidos 12 anos, cara, estudando, aprendendo tudo. E eu voltei pra cá muito mais forte, Uhum. mesmo voltando ali antes de fazer 30 e tal. E nunca entendi por que que eu tinha sido escolhida de todas as minas da Maré pra ir para os Estados Unidos, sabe? Engraçado que você foi contando a sua história de quando você sai do Brasil, chega nos Estados Unidos e depois passou anos ajudando pessoas brasileiras em situação ali de ilegalidade, Aham. ajudando essas pessoas mesmo. Então a política acaba entrando de forma, assim, sutil, mas nem tanto, né, porque já foram coisas muito Uhum. fortes que você foi fazendo e você nem tinha isso como um pensamento, né, concreto ainda pra você. Eu ia afirmar isso, que a sua vida política começou bem antes de você, de fato, entrar, né, porque você fez planos de ir jogar vôlei, em algum momento você estava defendendo pessoas negras, né, aprisionadas, né, em outro país. Como é que você vê isso e como é que você olha para hoje, se isso contribuiu para ser quem você é hoje? Nossa, sem dúvida. Eu nunca tinha pensado nisso, assim, da maneira que você trouxe agora, e Gabi também. Eh, e é muito louco, porque essa coisa de nunca
Eu nunca me dei bem com traição, injustiça, nunca. E num dia na penitenciária que eu estava lá trabalhando, tinha um senhor que tinha ido da Rocinha. E ele fala: "Ah, não, eu vim pra viver o American Dream, tal, aquela coisa do sonho americano". E ele estava com uma nora grávida aqui no Brasil. E o que que eu fazia? Eu, às vezes, pedia para eles escreverem num papel, numa carta, o telefone das pessoas aqui, porque eu tinha muitos planos de falar pela internet e tal. Uhum. Eu conseguia ligar. E avisava a família, porque eles não avisavam os familiares. E a gente conseguiu avisar. Eu descobri que a menina já tinha tido neném, que estava tudo bem. Ele ia ser deportado uma semana depois, porque eu pegava o relato deles em português, passava para o inglês, mandava para a imigração mandava em inglês, eu traduzia para eles em português. Era esse o Nossa. trabalho. E aí, quando ele foi me agradecer, nesse dia que ele ia ser deportado, e ele: "Nelly, muito obrigado", que ele vem abraçar, porque culturalmente falando pra gente é normal, Aham. 2 beijinhos e tal. Ele não chegou nem perto de mim. Os guardas pegaram ele e colocaram ele na solitária por um mês. Ele foi depois, mas ele era um senhor, e aquilo me deixou pé da vida. Eu falava: "Porra, como é que vocês batem num senhor e tal?" E eu fui brigando com aquela coisa. E agora você falando isso, assim, tem uma coisa que é um lado que era de defender as pessoas, eu nem Sim. imaginar, Uhum. né, tipo, Uhum. uma professora minha da UERJ falou pra mim uma vez que eu nunca ia ser nada. E ela Nossa. falou que não tinha como mudar o horário do estágio da gente, porque só podia ser aquele horário. Resumo da história, a gente foi na coordenação, pediu pra, né, falar: "Não, não dá pra ser, porque esse horário de herdeiro, todo mundo preto vindo Baixada, Zona Norte, né, não, tem que ser horário de estágio à noite ou de manhã". Ela falou: "Ah, é? Tá bom, então consegue aí umas 500 assinaturas que eu mudo o horário". A gente conseguiu mais de 500, sei lá, 2.000 assinaturas. Sim. E no dia da formatura, a minha turma inteira me aplaudiu de pé e me deu flores falando: "Cara, você que lutou pelo horário pra gente". Então, assim, se eu for parar pra pensar agora, Viu? mas eu nunca tinha Viu? pensado desse jeito, amigo. É isso. É tipo o destino, a vida mesmo indo Mas lá te foi. Chama encaixando, né, de forma que Exato. até, como a Marielle falou, você já estava Preparando pra alguma preparada, tipo, coisa, de repente. misericórdia. Sim. Já que a gente começou a falar de política, eu queria saber, você enquanto ministra, né, no governo Lula, como era o cotidiano de pertencer a esse espaço, uma Uhum. mulher preta, favelada, como era realmente o dia a dia ali? Era desafiador. E eu te falo ainda, assim, um pouco até de falar antes do dia a dia, o anúncio de ser parte da transição e o anúncio de ser convocada para ser ministra, né, Uhum. vieram com muitos questionamentos, principalmente das pessoas falaram assim: "Ah não, fala sério, sou a irmã da Marielle, não tem currículo e tal". E as pessoas ninguém sabia que eu tinha morado fora, ninguém sabia da minha história de vida. Não te conheciam, né? Não, e a gente foi batendo um pouco nessa tecla de falar também do currículo, da formação e tudo mais. Nenhum lugar de poder que você chegue sendo uma pessoa negra é confortável, porque as pessoas que sempre foram privilegiadas no nosso país nunca vão querer puxar a cadeira e dizer: "Senta, meu amor". Hum. E aí tinham questionamentos muito pra mim, que era muito besta, mas assim, que incomodava, do tipo: "Nossa, você tá de trança? Nossa, a ministra das cores. Nossa, a ministra que tá botando lace, a ministra", tinha muito isso. Mas também foi um lugar muito importante para as pessoas entenderem que as pessoas negras estão prontas e preparadas para chegarem e permanecerem. E Uhum. toda vez que eu falo isso, eu lembro que é um dia a dia muito cansativo, porque você cuidar de 57% da população e pensar em cada ponto que as pessoas mais precisam, porque são as que mais precisam, e você ter que explicar o óbvio todo dia. Sim. Exemplo, por que que o Pé de Meia, que é um programa do governo, é tão importante pra gente que é preto? Porque o número de alunos que sofrem ou que passam por evasão escolar, desde o ensino médio até a universidade, são negros. 90%. Por que saem? Por quê? Porque tem que trabalhar. Porque o Uhum. pai ou a mãe não tá ali, porque alguém tá preso, porque alguém morreu. É isso. Então, toda reunião era explicar o óbvio. Uhum. Então, era um dia a dia de você se preparar psicologicamente, fisicamente, mentalmente, tudo que você pudesse pra você toda hora explicar. "Mas por que que é preto e não negro? Por que Uhum. que eu não posso Meu falar tal Deus. coisa? Por que que eu não". E assim, é claro que eu sei que, pô, foi o primeiro ministério, sabe, eu sei que ele pensou ali de uma maneira bem progressista e tudo mais, eu sei que tinha muita coisa pra ser feita, ainda que tem, a gente não Uhum. deu, fim ao que a gente precisa dar ainda. Mas era desafiador, mas era muito bom também poder Sim. botar o dedo na ferida. Então, a gente renovou a lei de cotas, sabe, no ensino superior, no serviço público. Eu sentei com gente que vocês nem imaginam pra falar de cotas, por que cotas era importante. E tinha senador e deputado que olhava pra mim e falava assim: "Ai, mas pô, tu é até bonitinha, por que tu defende preto?".
Era esse tipo de frase que a gente ouvia. Ah, fala sério, defender cotas, Aniele? Mas, pô, pelo amor de Deus. Então, tinha esse lado, mas era um lado bom de brigar, porque eu gosto de brigar também. Então, Uhum. era explicar isso. A gente chegou no Itamaraty e colocou uma turma de cotista, cara, sabe? Diplomatas negros. Os caras saindo de lá formado, tipo, com um orgulho de falar, sabe? A gente conseguiu titular quilombos. As pessoas não têm noção, Gabi. A gente tem 4 milhões de quilombolas no Brasil que não tinham saneamento básico, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. E a gente conseguir dar território para essas Uhum. pessoas, sabe? Enfim, atender casos de racismo, intolerância religiosa, mulheres que tiveram cerveja tacada na cara, porque estavam com suas vestes do axé, e aí a gente tinha que ir lá atender. Ou uma escola que a mãe chegou pra pegar. Ah, não, sai de perto desse fulano que eu não vou repetir aqui. Maltratou na outra criança, e a gente ia na escola. Então, a gente botou muito dedo na ferida, sendo ministra. Mas não Sim. era fácil, assim. Tinha dias que a gente chorava e falava, cara, a gente deu um passo, mas ali a pessoa acabou de retroceder 20. Uhum. Exatamente. E Mas era importante. mesmo dentro, mesmo sendo o mesmo governo, outros ministérios próximos, senadores, deputados, Sem dúvida. base aliada, Sem né? dúvida. E a gente ainda, para os nossos, precisa ficar explicando o óbvio. Tá? Mas por que que tem que ser preto? Por que que tem que ser mulher? Por que Nossa, que não sei o que, né? cara. Ou Ainda não sei se falou da assim. trança da lei, se não sei o quê, que, Exato, pô, como exato, assim eu não posso exato. usar? Era só o que Tem um faltava. dress code pra ser ministra agora? Eu não sabia. E era bom, Meu Deus. Felipe, o bom disso pra encerrar era que assim, as pessoas de dentro, algumas até falavam assim, ai que lindo e tal, outras falavam, mas o povão era muito maneiro. A Sim. galera da Copa, os Nossa, segurança. maravilha. Tinha uma outra que falava assim, caraca, Aniele, a senhora é a única ministra que fala com a gente aqui nesse lugar, não sei o quê. Claro que as pessoas deviam cumprimentar, mas eu abraçava, eu beijava, falava, e aí, isso, porque a pô. gente é isso, sabe? Então, E no fim era pra eles que você estava também ali, exato. né, fazendo. Acho É o que que ser mais importa. reconhecida por pelo seu Exato. povo, assim, pra quem você tá comunicando e tudo. Não sei se você percebeu, mas essa situação que você passou, por exemplo, na UERJ, tem tudo a ver com a questão do pé de meia, né? Você fala que você não Total. conseguia trabalhar, e tinha que estudar. Também passei por isso, essa coisa do abaixo-assinado. As pessoas pensam que é muito tranquilo. Ai, passou na universidade, agora Ai, acabou. agora é só chopadas, caramba. Pra quem é branco, pra quem Quem tem dera, Mona. dinheiro, quem precisa trabalhar, um curso em horário integral, isso não existe. E R$ 200 que era a bolsa de E cotas pra quem na consegue minha época. bolsa, né? Não, tem que, Pra Pra quem quem consegue consegue a bolsa. consegue. Eu bolsa. eu estudei na Rural, cara, e aí eu tive que morar dentro do alojamento da Rural, eu tive que comer no bandejão a 1,35 a Aham. comida. Caro na rural, na UFA. Era mais caro, o bandejão da Rural, denúncia. Aham. O bandejão É da Rural isso. é o mais caro do Rio de Janeiro, sabia? E Aí, já ele podemos fazer um negócio, um motim disso. Já gosto, é o já mais caro quero. que tem. E na época, eu lembro que, tipo, era difícil ter os 200 e poucos reais por mês lá pra poder comer almoço, janta, café da manhã, sabe? E aí eu tentava a bolsa, não conseguia e tudo mais. Eu tinha, porque ainda tem isso, né? Se você é bolsista de alojamento, você não pode ter de outros tipos de bolsa, Escolher entendeu? as batalhas. E Entendeu? sendo cotista também tem uma coisa, que essa mulher falou pra mim. Ah, cotista não fala inglês, né? Não vai ser nada aqui, não vai arrumar Nossa nada. A pior senhora. pessoa do É mundo isso. pra E eu trabalhar com tava. Aham. É isso, é exatamente isso. Então era difícil realmente. E se tivesse um programa desses, assim, tal, alguma coisa lá, porque, por exemplo, eu tive que apelar para poder fazer estágio, procurar estágio. Eu fiz 7 estágios durante a minha graduação. Eu acredito. Enquanto tem amigo meu que não fez nenhum, Nenhum. porque a mãe pagava o apartamento. E ele conseguia ter tranquilidade de comida e tudo mais. outra Tinha realidade. carro, ou não, nem tinha carro. Morava pertinho da faculdade, dava pra ir andando. Não precisava, mas não precisava trabalhar pra isso, sabe? É uma. E aí, teve um dia, cara, essa cena assim, eu vou até tomar um pouco protagonismo aqui, porque eu Não, acho que é importante chegar e falar o seguinte: às vezes que você tá aí estudando e tal, você não tá com o seu CR altão, talvez é porque você trabalha, estuda, tá fazendo alguma coisa de produtivo Claro. e o seu amigo não. Porque teve um dia, o meu orientador, que hoje é orientador e tudo mais, continuei com ele, mas ele não era meu orientador ainda, tava eu e mais 2 caras, assim, conversando, amigos do curso. O orientador chegou assim e falou: "Ai, quem tem um CR7 aí? Quem tem um CR7 sim?" Aí eu não tinha 5 e pouco meu CR. Aí o cara tinha o CR7 lá, ele chegou assim: "Toma, você acabou de ganhar uma bolsa." Foi assim, Nossa! porque tem a CAPES tem aquele negócio de, ó, Claro, tem que claro, ser claro, acima eu de sei. 7, não sei o que, tá bom, você acabou de ganhar, Tipo, vambora, você ganhou uma bolsa. o Não, merecimento, não, né? tem plot twist. Esse cara não entregou nada e mais tarde eu assumi a bolsa.
Porque esse cara não entregou, não fez nada e tudo mais. Eu fui lá, isso meses depois, né? Mais de 6 meses depois. Eu peguei aquela bolsa, outra bolsa, porque eu não tinha o CR ainda, o 7. Ele arrumou uma outra bolsa que dava, mas o projeto que esse cara era pra fazer, eu peguei. E o projeto tá Caraca. rodando até hoje, provavelmente. Que Entende? bizarro. Então, é foda, É. sabe? Eu É ia falar foda. isso, né? É uma dicotomia muito grande. É quando você entra na faculdade, você vem de uma realidade pobre, e aí você vê justamente a galera indo embora de carro ou matando aula pra ir pra chopada, pra isso, pra aquilo. Você tá ali com um propósito, sendo que você às vezes não consegue ir. Sim, Teve momentos que eu, em alguns semestres, eu vendi bala assim na faculdade pra conseguir a Olha. passagem. sim. E, tipo, eu estava tentando ir pra faculdade, às vezes eu tinha que matar uma aula pra vender, pra conseguir pra ir pra outra, entendeu. E aí, eu até falei sobre isso esses dias, sobre as mulheres, pelo menos as mulheres negras e periféricas que eu conheço, elas não se apropriarem do termo desempregada, automaticamente viram autônomas, empreendedoras, porque era isso, a minha mãe me ensinou muito isso de: "Olha, não tô aqui no CLT, mas estou vendendo um bolo de pote, estou vendendo um doce sacolé", minha mãe já Tô vendeu de fazendo alguma tudo nessa coisa, vida. exato. E aí eu peguei esse insight dela de: "Não, então eu vou começar a vender uma coisinha aqui na faculdade pra conseguir vir pra faculdade". E aí eu ia te perguntar o sobre o impacto, assim, se você tem essa noção do impacto que você, enquanto uma pessoa pública e política, causou em outras mulheres periféricas e negras. Vou te responder essa, mas não tem como eu não reagir. Quando eu volto dos Estados Unidos, eu fiz uma entrevista pra uma emissora muito importante, assim. E Hum. aí eles falaram pra mim que eu não tinha rosto de bancada. E aí eu não fiquei. E aí eu comecei a dar aula, só que na época minha mãe estava desempregada e meu pai estava só com a Kombi fazendo entrega, a Mari tinha acabado de ter a Luiara um pouco antes, perdão, e ela precisava muito, assim, de ajuda também pra pagar as coisas, porque estava se separando e tudo. Eu falei: "Cara, meu inglês tá fluente, tá ótimo". Eu fiz um cartãozinho numa gráfica lá de Bom Sucesso, muito chulo, e saí distribuindo na UERJ também, em vários lugares, em pontos de ônibus e tal. Falei: "Vou dar aula particular, vou dar aula particular, vou traduzir coisa, vou ajudar, vou fazer um monte de Uhum. coisa e tal". Pra conseguir me virar. Exatamente o que você falou. A gente se apropria mesmo dos momentos mais difíceis, a gente renasce, Sim. né, então a gente se apropria um pouco disso. Agora, falando do impacto, Gabi, cara, eu não eu quando eu fui reconhecer o corpo da minha irmã, e no velório dela no dia seguinte, eu tomei um susto tão grande, assim, porque estava tanto cheio, tinha tanta mulher, tanto homem, tanto tudo naquele 15 de março. E eu olhei e eu pensei assim: "Caraca, minha irmã realmente é muito gigante", mas eu não tinha noção do que ia acontecer. Quando as pessoas me param na rua e falam isso que você acabou de falar, Aniele: "Nossa, eu amo te ouvir, você mudou minha a Marielle, você nã-nã". Tem horas assim que eu penso e falo: "Caramba, como que a gente veio parar aqui?". Não tô falando uma pergunta retórica mesmo, assim, não do pensar o passo a passo, mas eu penso: "Meu Deus, então se a gente tá nesse lugar, a gente tem que fazer por merecer". E quando eu falo fazer por merecer, Felipe, eu nem tô falando só, assim, do honrar o legado da minha irmã, que é o óbvio, sabe. Eu tô falando porque, cara, eu sou professora desde meus 17 anos também, Hum. e eu fiz uma promessa pra mim mesma, assim, que eu nunca ia ser uma professora escrota que nem essa que eu tive. Então eu sempre apoiei meus alunos, meus amigos. E você perceber o impacto que você faz na vida de outras pessoas, começou na sala de aula pra mim. Quando um aluno meu voltava e falava assim: "Professora, terminei aquele relacionamento abusivo. Professora, Hum. consegui passar naquele concurso. Professora", Sensacional. até hoje andando na rua alguém fala: "Eu fui teu aluno, hein. Tu lembra de mim? Não sei o quê, não sei o quê". E quando vem a Mari, foi um avalanche tão grande na nossa vida, e eu tive que reagir, porque todo mundo de alguma forma tentou se apropriar da imagem da minha irmã, para o Hum. bem e para o mal. Uhum. E a minha mãe, meu pai e a Luiara, naquele momento ali, não tinham força para aquilo. Quando eu recebi a notícia, eu achei que eu ia perder os 4, porque minha mãe, meu pai e Luiara desabaram no mesmo dia, no 14 de março, quando passou no jogo do Flamengo, que ela tinha morrido, meu pai estava vendo o jogo. Caramba. Minha mãe estava no quarto com a Luiara, e eu com a minha filha. Eu falei: "Cara, o que que tá acontecendo?". Então, todo o impacto do positivo e do negativo, eu sinto até hoje, mas eu tento lidar com isso da melhor maneira. Então, assim, com muita humildade, sabe, com muito pé no chão. Eu não deixei ser ministra subir na minha cabeça. Nada, nunca. Nunca fiz questão de nada, assim, do tipo: "Ai, muito já". Não, cara, eu faço questão da minha família, de estar com eles, de estar bem. Então, qualquer que tenha sido o impacto, você vai aprendendo no dia a dia, mas Uhum. que é muito maneiro conhecer uma galera preta muito foda, tipo vocês, sabe, tipo, galera que veio chegando, galera que veio ajudando, galera que veio falando: "Pô, a gente tá aqui pra segurar a sua mão, a Marielle isso, você aqui".
eu fico com esse lado, mais do que com o lado Sim. ruim. É isso. Você vai contando facilmente, assim, algumas histórias, né, da sua história, histórias da sua vida. E quando você tomou posse, você leu um poema de Conceição Evaristo, né? Ela Sim, que conceituou ali o termo escrevivência sim, e fala do quanto pessoas negras podem contar muitas histórias a partir do que vivem. sim, Como foi a escolha de ler esse poema ali num momento tão significativo, você enquanto mulher preta tomando posse? sim. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu me apaixonei por Audre Lorde. Uhum. Que ela falava da raiva e do silêncio. Falava: "Não, isso é pra mim, porque eu não vou me calar, vou armar barraco todo mundo que xingar minha irmã e tal". Aí eu fui vendo que não era bem assim, mas eu conseguia falar. E aí quando eu fui para o doutorado, eu entrei com uma parada nada a ver, tipo, eu ia falar de aquisição de segunda língua e tal, aí no meio do caminho veio o convite da posse. Só que eu já tinha isso em 2022. Eu já tinha feito todas as aulas e era a hora de começar a pensar no projeto. E aí eu fui pra transição, fui pra ser ministra e tal. Eu falei: "Caraca, cara, olha que loucura, né, olha a gente aqui no Palácio do Planalto que a gente vê pela televisão", sabe. Aí eu comecei a pensar, eu falei: "Cara, eu não chego sozinha aqui. E o que que traduz isso? Quem pode me ajudar a traduzir isso? Porque eu tô chegando, tô subindo a maré tá subindo a rampa hoje, Aham. tipo, sabe, todo mundo do Conjunto de Esperança, do Timbal, galera que jogou comigo. Eu tinha amigas que não falava há anos: "Aniele, tô aqui no Campo Grande te vendo". E aí foi quando a minha orientadora pegou e falou assim: "Olha, eu não sei se você vai aceitar, mas eu acho que para o próximo ano, você como ministra, você tem que pensar em escrevivências como método para o doutorado". Aí, meu amor, aquilo ali bagunçou minha cabeça de uma tal maneira, porque eu sempre fui muito da escrita e da leitura. Uhum. Falei: "Não, vou escrever sobre isso, vou escrever". E aí começamos a pensar o discurso da posse e tal, e aquilo martelando, eu falei: "Cara, é isso". E foi um pouco por aí. E você não sabe, assim, quando eu defendi meu doutorado agora em fevereiro desse ano, quem chegou no meio da minha defesa? Ah. Amor, né, Conceição Evaristo. E meu coração parou, assim, por um momento. Mas, Ai, gente. basicamente, foi daí, porque eu falei, as escrevivências, pra mim, elas sempre fizeram muito sentido quando eu comecei a ler tudo. Porque, cara, você não pode chegar num lugar como esse de ministra e esquecer de onde veio, né. Então, onde o teu pé pisou e o teu coração sentiu e a tua mente também, é o que tu leva pra esses espaços, né. O Lula tem uma frase dessa, tipo: "A gente só pensa e sente onde o pé pisou". Uhum. Ele fala muito isso, e eu falei: "Cara, isso faz muito sentido pra mim", porque se eu chego como ministra e não sei o que é essa favelada, tem um monte que faz isso. Chega: "Não, vou botar meu salário no bolso", e entendeu? Então você chegar nesses espaços e lembrar: "Porra, não, caraca, lembra aquela história do Felipe da Rural, cara? Pô, a Gabi vendeu ba". Então quantas Gabis e Filipes e Anielles não tem Oh, por aí? conheci muita Então vamos gente. dar voz a quem precisa dar. Então eu vesti essa capa, eu falei: "Cara, eu quero Uhum. dar voz a quem não tem". E foi assim. Sim. Ai, que lindo. A Conceição aparecendo lá. É. Ai, maravilhosa. E dia a dia, assim, hoje, eu também tive é claro, você é uma pessoa pública, né, Sim. tá na política, mas hoje em dia a gente também te vê muito na internet. Como que você tem feito essa diferença da Aniele que tá na política, a Aniele que em algum momento vai pegar, abrir o story e falar alguma coisa? Você se sente mais limitada em relação ao se expressar? Eu me senti quando eu estava ministra. Muito porque não era só eu falando, né, eu Uhum. representava um governo também. Então, por exemplo, foi muito difícil pra mim denunciar o assédio. Foi Uhum. muito difícil. Porque eu falei: "Caraca, acabamos de sair de um governo merda, estamos num lugar agora melhor, de outro patamar, mais democrático, progressista, eu vou ter que abrir a boca pra falar sobre isso". Isso foi um ponto. Mas eu nunca perdi a essência, assim, de ser a Aniele. Então, agora é ótimo. Por exemplo, ontem eu fiz um vídeo metendo a porrada no Flávio Bolsonaro. Vai rachar em outro lugar. Então, é bom você poder ser livre. E eu brinco com as meninas, agora, assim, uma parte mais séria. Tem muito político que é personagem. Tem muito Sim. político que Tem faz curso de muito. teatro. Nossa Tem senhora. político que entra aqui e fala: "Não, aqui eu sei que eu não posso sorrir, aqui eu sei que eu não". Uhum. E eu falei: "Cara, olha só, vocês não estão lidando com uma pessoa performática. Eu não sou. Dá pra ver na minha cara quando eu não gosto, quando eu gosto, quando eu tô feliz". Falei: "Quer saber? Então foda-se. Então vai falar? Vai ouvir. Vai bater? Vai falar". E eu brigo com as meninas da comunicação, porque eu acho que todo mundo tem um lado que não é verdadeiro ali. Sim. Pode ser que algumas pessoas sejam, tá. Eu não conheci esse lado de muitas pessoas ainda. Então eu não quero ser assim,
Se for pra ser assim, eu prefiro não estar. Tem gente que fala, mas isso pode fazer você perder isso, perder aquilo. Eu falo, não, eu posso estar ganhando, porque pode ser um livramento. Exato. Eu prefiro perder qualquer coisa, do que perder quem eu sou. Não, você Ou me perder perder no algo caminho. por ser você não é uma perda, né, no Eu caso. comunico, eu brinco. Sim, Tem muito ódio na internet contra a Marielle. A gente tava falando disso aqui um pouco antes. sim. É muito louco pra mim ainda, porque escolheram ela como esse símbolo, então o ser da família dela é ataque contínuo, assim, né? Tipo, jogando futebol, jogando vôlei, é ataque de ódio. Uhum. Só que agora também eu respondo. Então, assim, vai falar, vai ouvir. E aí, é Sim. isso. Eh, eu ia também você falou, né, da questão desse ódio que recebe. Eu sei que na internet é isso, a galera escolhe uma pessoa justamente Uma para seta ali, né? despejar algumas frustrações e Aham. não faz sentido. Mas quando você mencionou, assim, a questão do assédio, e você fala de: "Ai, tá tudo bom agora, saímos de um governo ruim". Eu senti como se você tivesse pensado: Pô, vou quebrar o clima", sabe? Uma culpa de: "Ai, cara, eu não Total, quero fazer amiga. isso". E é muito doida essa culpa que as mulheres sentem, mesmo quando elas são vítimas de uma violência, de não querer estragar a vida do outro, assim, né. Eu acho que com certeza foi esse momento muito sensível da sua carreira ali. Total. Primeiro porque eu não tinha a admiração que todo mundo tinha por ele, por conta de muitas outras histórias que eu já tinha ouvido. Mas eu respeitava. Porque, assim, se você não me desrespeita, eu não tenho por que também te desrespeitar. Então fica cada um na sua e tudo bem. E eu tenho um amor muito grande pelo Lula. Sim, muito grande. Eu convivi com ele, eu brincava com ele, eu respeito ele, né. E acabou que eu fiquei muito próxima dele nesses primeiros momentos ali de ministra, próxima da Janja também. Então, eu tinha um carinho, porque eu cresci ouvindo meu pai falando dele. Eu Uhum. lembro do meu pai falando: "Comprei a primeira picanha pra casa, comprei meu carro, comprei isso, eu lembro disso. Eu era pirralha, mas eu lembro. Eu lembro de eu e minha irmã com cara pintada fazendo, campanha para o PT, na época que foi a primeira eleição dele, eu pirralha demais. Então aquilo ali me bateu num lugar do tipo: "Cara, eu tenho uma responsabilidade coletiva". E aí o que me salvou nisso foi que, como eu tenho muitas amigas parceiras, e como a gente estava num lugar que não ti era a minha palavra contra dele. Uhum. Não tinha alguém com uma câmera que nem tá aqui. E não era um episódio que foi só aquilo ali. Eu já tinha falado e pedido, e já tinha passado por muitos episódios. E no dia que aconteceu, eu chego em casa, mando uma mensagem pra minha melhor amiga, que tá lá, eu entreguei como prova, inclusive. Assim que eu sair do governo, eu vou denunciar. Eu vou engolir isso, porque a gente tá, né, saindo de uma era, mas eu vou Uhum. denunciar. E aí, quando botaram no ventilador que não fui eu falei: então agora também, já que falaram não foi por mim, agora eu também não vou me calar". Então eu comuniquei todo mundo que eu não ia me calar e foi. Não é fácil, até hoje não é fácil, né, Uhum. porque Uhum. acho que as pessoas sempre vão querer achar um culpado ou uma culpada, e as mulheres sempre são: "Que roupa que estava? Deu mole? Deu condição? Não sei o quê". Tem esse questionamento e acho que pior ainda por serem 2 pessoas negras e que Sim. estavam ali naquele lugar, né, tipo, em ministérios tão importantes e tudo mais. Uhum. Só que as pessoas esquecem de dizer, né, ele foi indiciado pela PF e ele tá lá, a denúncia foi acatada na PGR, né, que é a Procuradoria-Geral da República. Então, assim, eu não me incomodo de falar sobre, porque eu tenho 2 filhas e sei que muitas mulheres passam por isso, e eu não fui a única, todo mundo fala isso. E pior, assim, né, pior não, depois da denúncia, muitas outras mulheres, não exatamente sobre ele, algumas sobre ele, mas outras mulheres me procuravam falando: Bastante. "Olha, no meu trabalho, não sei o quê", então virou meio que um símbolo dessa luta também. Sim, e é interessante pensar que é um comportamento masculino, né, fazer com que você sinta essa culpa por tentar denunciar isso, como se fosse um absurdo você sugerir que isso aconteceu. E quando Muita você gente. fala dessas respostas que você teve, isso acontece dentro da família, sabe. E aí essa responsabilidade que social, afetiva, você mencionou, fica assim: "Poxa, se eu falar isso sobre o Vai meu acontecer tio pra aquilo. minha mãe, vai ficar uma Uhum, situação chata". Não pensando em exatamente. você que sofreu uma violência, mas pensando, no fato de isso se tornar
público o que é que vai acontecer com a família. Sim, E aí você pensando, é um homem preto, sim, né, são 2 pessoas pretas, invisibilidade. exatamente. Eu acho que, assim, foi o auge, sabe, da coragem. Gabi, eu me preocupava muito com o meu casamento, porque eu passei por um casamento muito ruim. Hoje a gente conversa, tem um diálogo, mas naquele início foi muito ruim. E eu estava vivendo e eu tenho um relacionamento muito maneiro. Cara, assim, a gente se conhece no esporte, a gente joga junto e tal. E a gente é muito parceiro e amigo um do outro. Eu tenho um relacionamento de paz hoje. Uhum. Eu posso falar isso. E quando eu começo a namorar o Fred em 2017 para 2018, a gente tinha um acordo. É por isso que eu falo que combinado não é caro. Cara, a gente vai falar tudo e vamos ter. Ó, quer pegar outra pessoa, quer sair. Eu quero pegar uma mulher com você, eu vou falar com você. Vamos falar, vamos embora. Tu quer? Então a gente sempre combinou assim. A primeira cantada, eu falei, cara, tu não vai acreditar. Fulano de tal, porra, veio passar a mão na minha cintura, falando não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ah, porra, vou falar com o negão, não sei o que. Brinca. E Uhum. a gente brincou. Tá ali, novembro de 22. E aí foi. Quando eu fiz questão de falar tudo, assim, por vários motivos. Porque, cara, você. A sociedade é isso. Eu sabia que ele ia ser atacado. Eu sabia que as pessoas iam falar muita besteira. E eu sabia que a exposição já estava ali. O repórter que deu o furo da coisa do assédio passava por mim e nem me cumprimentava. Aí, um ano Sim. depois, ele veio falar: Poxa, queria falar com você, não sei o quê. Eu entendo, é repórter, foi quente e tal. Mas mexeu com a vida de todo Todo mundo mundo. aquilo ali. Sabe? Mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo, eu falaria de novo, e eu espero muito, Gabi, que todas nós mulheres ainda consigamos viver num país e num lugar de segurança. Porque todo dia uma menina é estuprada, todo dia uma mulher é violentada, todo dia alguém toma alguma facada, sei lá. Então, pra mim é muito difícil isso, porque é um país que odeia mulheres, que mata mulheres, que estupra mulheres, que assedia mulheres, e depois fala. "Não, tô Então, a minha preocupação muito grande era a minha família. As minhas filhas, no dia que aconteceu tudo, a mais velha: "Mãe, porque toda hora tu tá aparecendo na televisão que esse homem toda hora tá acontecendo isso". E aí eu sentei pra ela e expliquei. Lembra quando a mamãe fala que você Uhum. não pode estar num lugar que ninguém pode tocar? Então, fulano tocou. E tocou no lugar que não devia e tocou sem a minha permissão. Então, é isso, assim, é ruim, a gente não dá pra normalizar, não tenho orgulho de falar isso, Sim. mas como veio a público, eu também não retrocedo. E você com certeza incentivou muitas outras mulheres a terem essa coragem para sair desse ciclo de violência, né. Também é bom pensar dessa forma. Você falou da sua relação e a gente vai tocar, né, amor, a gente tá falando disso tudo. Eh, e aí pensando na Aniele nos relacionamentos, sabe, como que você explora esse lado hoje em dia, tendo muitas pessoas em cima, Uhum, hoje em dia, né, te vigiando de qualquer uhum. forma. Como que é pra você estar em uma relação que acaba se tornando pública também? Não, é muito louco, porque quando a gente começou em 2017, a Mari morre 3 meses depois e a nossa vida estava aquela calmaria ali. Eu era professora, Uhum. ele engenheiro, né. E aí, do nada, vum, um furacão. E ele ficou, né. Muitas pessoas passavam por ele na rua e falavam: "Você é o marido da Daniele, né?". E a gente tinha uma caixinha que a gente fazia no Instagram, então a galera gostava muito, era muito engraçado, as mulheres me paravam Hum. na rua e falavam: "Pô, bota o Fred sem camisa lá, cara, a gente quer ver ele de novo", era engraçado. Ele no metrô indo treinar: "Tu é o marido da Daniele, né? Vou mandar uma foto pra ela no Instagram", e aí a mulher me mandava foto. E ele sempre foi muito tranquilo e foi levando de boa, assim. Eh, Quando vem a coisa de ser ministra, e aí vem fake news, vem a coisa do assédio, vem mentira, vem Marielle e tal, a gente manteve a vida normal. Uhum. A única diferença era que a gente andava com segurança, sendo Hum. ministra. Porque tinham os ataques. Nos primeiros 2 anos, eu recebi quase 5.000 ameaças de morte. E assim, era uma coisa muito absurda, desde o Instagram ao Twitter, E assim, foi um pedido seu a questão da segurança? porque era obrigatório ter para os ministros. E Uhum. aí, quando as ameaças iam intensificando, eles iam monitorando e Uhum. falavam: "Não, cara, aqui não tem como vocês sozinhos, a gente tá ajudando, a gente tá recebendo aqui tal coisa, a inteligência captou tal coisa", então tinha isso. Só que o Fred é muito de boa, então eu mantive minha vida, eu viajava com as minhas filhas, eu ia para o restaurante, e é engraçado, porque várias vezes entramos no restaurante, sei lá, qualquer lugar, vamos comer depois da praia, um exemplo, quando tá no Uhum. Rio, né, porque Brasília não tem mais. Aí a gente chegava, todo mundo.
Aí Hum, o silêncio, já fica pum. assim. Aí aí ele continua andando, aí assim, a gente foi se naturalizando, normalizando uma coisa. Muita gente chegava pra brincar, falar: "Pô, será que pode cantar a ministra e tal?". "Ah, não, porque o Fred é grandão", né, dava umas brincadeiras assim, mas muita gente também respeitava muito e via: "Pô, ela tá no parque com as filhas dela, sabe, ela tá no jardim Uhum. botânico com as filhas dela". Então, acabou que a gente foi encontrando maneiras de se Sim. encaixar. É. Agora uma curiosidade, né, porque você falou que esse ponto de, acordos, né, e cada Uhum, relacionamento vai ter o seu acordo. claro. Que tipo de amor faz sentido pra você hoje? A gente nessa temporada falou bastante de não monogamia, a gente Aham, falou da autoestima da mulher preta, justamente também de estar em um lugar de claro. Uhum. visibilidade. Então, hoje em dia, a forma como você se relaciona e funciona pra você, qual é? A gente tem muitos acordos, eu acho que desde pequena, assim, eu sempre fui muito bem resolvida com o que eu gostava de fazer, e foi muito bacana também encontrar uma pessoa também que sempre foi. Então, eu e a Marielle, a gente sempre pegou mulher, né, então pra gente era muito de boa isso. E quando a gente começa a namorar, a gente fala eu falava isso com ele abertamente. Uhum. E esse acordo, por exemplo, nunca saiu caro. Mas eu acho que independente do acordo, toda vez que eu penso do que eu já passei na vida e no que eu tenho agora, eu acho que o relacionamento que dá paz pra gente. Uhum. Porque, cara, é muito maneiro tu poder dormir, acordar, estar em algum lugar. E eu tinha muita insegurança no começo com ele, pelo meu relacionamento Antigo, né. anterior. E, cara, ele falava muito pra mim, assim. E ele me fez também melhorar muito. Além de terapia, né? A autoestima, pra mim, nunca veio Uhum. muito rápido, confesso, então teve um trabalho ali, né, de entender também que eu precisava ter, mudar aquela chave. Falava: "Cara, eu te escolhi e você me escolheu. O dia que a gente não quiser estar mais aqui, a gente vai falar um para o outro, não é esse o acordo?". E até hoje é assim. Quando eu viajava muito a trabalho, já tive uma viagem com o presidente que eu fiquei quase 12 dias fora. Ele falava e a gente lembrava para o outro o tempo inteiro: "Ó, e aí? Deu vontade, você vai me ligar, vai falar, o que que a gente vai fazer? Vamos vai segurar e vamos fazer junto aqui, como é que vai ser?". Então a gente sempre teve um acordo muito maneiro, Uhum. e é isso que eu espero para todas as pessoas desse país, assim, sabe, principalmente para as mulheres negras, porque eu tive um relacionamento com um cara que não era negro, e a solidão da mulher negra é um bagulho que as pessoas não gostam de falar e falam: "Ah, será que é verdade? Será que não é?". E quando você passa por aquilo ali, você entende que é verdade. E ter encontrado um amor preto que, assim, de tudo, desde um aprender com o outro, um ensinar para o outro, a troca, a parada do cabelo, a coisa da barba. Uma vez ele falou: "Não, vou deixar crescer, porque eu vou meter uma trança, vou deixar". Ele não aguentou, mas estava Ah. tão maneiro, eu falei: "Pô, deixa crescer de novo, cara". Agora a gente fica nessa coisa, né, Gabi, a gente fica nessa coisa de tentar e tudo, mas essa cumplicidade, sabe, Gabi, pra mim é isso, assim, pra Uhum. mim é o que mais me emociona. Quando eu falei: "Eu vou começar uma pré-campanha e eu vou estar indo e vindo muito", ele falou: "É isso que você quer? Eu vou estar aqui". Então, assim, a gente sentou com as nossas filhas, claro que a de 10 entende mais do que a de 5, mas elas entenderam: "Mãe, tá bom. Ah, passa rápido. Não, tá tudo certo". Então, acho que isso tudo, esse conjunto de coisas Uhum. Os faz valer a acordos, pena. o conjunto das Exato, coisas, você não deixa de ser você, ele não deixa de ser exato, ele, você tem o seu propósito, ele entende o seu propósito, que é muito importante. Ele entendeu o seu propósito, que às vezes exato. não é só: "Ah, vai lá", não, eu entendo esse propósito, estou com você, Ai, vai, entendeu? exato. Tipo, Fala: "Cara, eu não entendeu? gosto É. disso não, mas se tu quer isso aí, tu vai, né. Então Aham. tá, te entendo, te É, respeito, aí". então é muito importante esse apoio, tá, sabe, e é difícil de encontrar, né, a pista tá salgada. A pista tá salgadérrima. Ela já experimentou, né, então você saiu Com justamente de um certeza. Aí, relacionamento ó. complicado e tal. Salgadíssima. E, Anne, você quando fala da família, né, e você falou também que a última vez que você sentiu denga foi com a sua filha, a relação da sua mãe com a sua irmã e tudo junto, misturado. Aí, uma dúvida que fica é assim, o quanto você aprendeu com a Mari sobre amor? Nossa, muito, 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 muito. A gente era muito parceira. É, você vai Gabi, contando essa muito, muito, história, é muito, muito muito parceira. Toda semana tinha um momento do crepe de Nutella com suco de alguma coisa. Então a gente sempre comia juntas. Primeira semana que ela morreu, tu acredita que eu liguei? Eu liguei pra ela. Falei: "Por que essa pena que não chegou aqui até agora?". Me deu um branco, assim, tipo, quarta-feira seguinte, eu: "Cadê essa pena?". Aí eu liguei, claro que a Polícia Civil atendeu, né. Tava lá o telefone dela ainda sendo investigado. Eu falei: "Meu Deus", aí caiu a minha ficha. A gente era muito parceira pra tudo. A Mari me levava da capoeira ao vôlei, tipo, né, me levava no aeroporto e tal. Mas tinha uma frase dela pra além da "te preparar pra alguma coisa", que a gente falou aqui,
que era aprende com o meu exemplo. A Mari sofreu muito com o relacionamento. Teve um relacionamento muito merda também. Teve alguns bons, mas alguns muito ruins. E ela sempre falava isso pra mim. Sempre, sempre, sempre. Teve uma agressão que ela sofreu que ela falou, tá vendo? Não passa por isso. Quando acontecer, denuncia. Ou fala pra alguém, né? Enfim, seja lá a palavra que ela tenha usado. Mas ela também foi muito feliz, então a gente trocava muito. Ela era literalmente minha melhor amiga pra tudo, assim, desde o cabelo. Eu me lembro, claro, né, com todo o respeito que eu vou falar aqui agora, muita gente até hoje faz parte, usa o beleza natural, a Mari também usou e tal. Mas ela estava cansada de ter que ir, ficar na fila e tal. Eu falei, cara, vou entrar aqui na internet. Aí achei aquele cronograma, aquela coisa logo quando começou. Uhum. E a gente fazia aquilo junto, era muito engraçado. Ela, estou na Uruguaiana, achei aqui aquele creme por R$ 10 a menos, vou levar. Desde isso até a Marielle estava comigo no meu primeiro casamento. E, cara, a gente tem que seguir a intuição, porque literalmente eu acho que a intuição são as ancestrais soprando pra gente, que eu li Uhum. isso talvez em algum lugar. Quando eu ia pra igreja, eu falei, cara, Marielle, acho que eu vou fugir dessa porra, não quero. Tô sentindo um negócio muito ruim, uns arrepios na espinha, um negócio assim, só que. Ela, vambora, eu vou contigo, tu quer ir pra onde? E aquilo significou muito pra mim. Eu falei, cara, eu não sei, o que que a gente faz? O que a gente... Fui. Óbvio, 2 anos depois estava separada, foi uma merda. Mas no dia da festa, deu problema ali. Deu merda na festa. Eu falei, cara, era pra eu ter. É esse tipo de amizade. E eu sinto muita falta. Então, quando a minha filha ficou doente essa semana, eu chorava, chorava, chorava. Eu falava, caraca, eu tenho que passar uma semana longe da minha filha, o que eu vou fazer e tal. Aí eu peguei minhas melhores amigas. Aí sabe quando tu pega o telefone, eu falei assim, cara, o que que eu faço? Pra quem eu ligo? Sempre vem na minha cabeça. Aham. Então ela me ensinou muito. Mas, além do amor, ela me ensinou muito a falar o que sente. O diálogo. Isso eu devo muito a ela. Eu falo muito isso com a Luiara, com a filha dela. Falo muito isso com a minha mãe e com o meu pai. Porque eu acho que de todos os 5 ali, nós éramos as 2 mais comunicativas. Porque a gente sempre Uhum. falava, não, reunião de família. E eu tento fazer isso, mas nunca mais foi a mesma coisa sem Uhum. ela. Então, eu aprendi muito, 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 muito. E você acha que essa parte da comunicação é algo dela que você pega pra você e mantém consigo? Ah, eu acho, Gabi. Eu acho que sim. Mesmo sabendo que eu me preparei, porque fiz jornalismo, etc e Uhum. tal, também com a ajuda dela, então eu acho que sim. Ela tá em tudo, né? Mas tem uma parada que, assim, eu entendo hoje por que que foi a Marielle assassinada. Hoje, olhando de dentro da política, olhando pra dentro, olhando pra quem tá também, olhando pro que resta da política brasileira, porque tá um lixo em alguns momentos, em algumas partes, em algumas pessoas, eu entendo porque foi minha irmã. E é o que eu falo sempre pro Fred antes de sair. Eu não falo isso pras minhas filhas porque eu acho muito pesado. Mas toda vez que eu saio de casa, que eu tô com ele, eu falo: se acontecer qualquer coisa comigo, você vai lembrar as minhas filhas quem eu era, quem eu sou e por que tá acontecendo isso. Porque eu não vou abrir mão de defender o que eu acredito. Ele, tá bom, até amanhã, amor. Ele dá uma risada assim, brinca e tal. Mas custa caro, de novo, assim, custa muito caro você se posicionar. Então, eu aprendi com a minha irmã a fazer uma política de afeto. Tem muita gente que fala assim, cara, você dialoga mais do que ela. Tal. Eu falei, cara, a política era outra, não fala isso. 2016 não é É 2026. verdade. A compra de voto, sabe? Uhum. A pernada nas As, costas, as pela frente, maneiras a de fazer as estaiagem, mesmas porra, fala coisas, sério, né? que isso, gente? Então eu falo muito sobre isso, assim, acho que 16 não é 26, 26 não é 16, mas a política com afeto, com lealdade, enfim, com atitude de cria, Uhum. salva a gente, muitas vezes. Deixa eu voltar a falar um pouquinho de política aqui, que me deu me deu uma parada aqui, seguinte. Você tava num cargo super, né, cobiçado por muita gente, equipe, máquina pública. Eu mesmo já fui em evento que, cara, tinha fila de segurança por você ali, sabe? E aí você largou, entregou antes do ministério Uhum. terminar e tá indo para um outro lugar que agora são 513 pessoas Uhum. iguais a você. Tem e que inclusive estão querendo até aumentar esse número de pessoas, né, Uhum. mas enfim, Não, mas não outro conseguiram não, assunto. já tá Então vetado. sempre vai volta, É, que sempre... amanhã eles voltam com isso. Ô Enfim, lugarzinho, filho né. da puta. Mas aí que a gente vai entrar, que você falou: "Tá tudo ruim, não sei o quê, Uhum. a política". O que a Câmara precisa que você tem, eu sei, eu posso responder, mas o Aham. que a Câmara precisa que você tem e que você não conseguiu, né, entregar como ministra e que vai fazer sentido lá?
Eu acho que são 2 coisas diferentes, assim, né, tanto o papel de ser ministra quanto de ser deputada. Eu Uhum. tô pré-candidata e eu falo muito sobre isso, Felipe, assim, de verdade. Eu posso entrar ou não entrar. E eu não sou uma má perdedora não, tá, porque eu jogo desde 8 anos de idade. Mas eu tenho muito caráter e muito valor para o que eu defendo. E eu acho que tá faltando muito isso lá. Gente que defenda o povo, gente que olhe pra quem precise, gente que não bote só um saláriozinho no bolso e depois vire as costas, gente que não compre voto, mas também que não cumpra acordos. Então, eu acho que não tem, ou quando tem, tem pouquíssimos Pouquíssimo. que de fato sabem o que é preparar uma quentinha às 4 da manhã e sair pra trabalhar às 5. Que não trabalha na escala 6x1, porque os caras que estão lá votando contra não sabem o que porra é isso. Hum. Não você não imagina o que é trabalhar 6x1. Quem já trabalhou sabe, né? Ou que acha que pode legislar e votar pelo corpo das mulheres. Ah, eu vou ser contra aborto, ser contra isso, sendo macho, branco, hétero, que nunca precisou acolher ou passar, nunca precisou disso. Então, toda vez que eu penso, né, foram muitas conversas com o presidente Lula sobre essa candidatura. Uhum. E tem uma frase dele pra mim que me marcou muito. Quando eu falei: "Presidente, e aí? Eu vou? Não vou? O que que o senhor acha?" E ele fala: "Bom caráter, bom coração, que gosta de brigar tá em falta. Você vai." É isso. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, né, o que que o futuro nos espera, mas eu sei que a Aniele que vem da Maré vai honrar cada passo que ela deu até aqui. Se eu entrar, ótimo. Se eu não entrar, quem perde é Entrar, a Câmara. não existe não entrar, bota na sua cabeça isso, vai dar certo. Eu já imagino você batendo de um lado, Erika Hilton recebendo E aqui, eu ó, atacando, ela Jorge levantando. Manuel fazendo assim, ó, vai quem sabe. Não, mas assim, eu falo isso com muita humildade, amigo. Nem tô falando que eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor. Não é isso, não é sobre isso. Mas é sobre você honrar quem vem antes, assim. É sobre você honrar um legado de uma. É isso, é o legado da Marielle, a sua continuidade. Mas ao mesmo tempo, não é só por isso. Sabe? É muito louco a pessoa que pisa no Congresso nunca ter andado de ônibus. Não É saber o isso. que é. Não saber nem imaginar. Gente, como é que anda de metrô? Como é que eu compro? Tá. E assim, eu lembro disso quando teve a chacina aqui no Alemão. Chacina, né? Porque mais sem A corte, pra mim aquilo ali é uma última, a chacina. última. E teve uma galera que falou: não, foi uma limpeza. Não, tá tudo certo. Não. Eu falei, gente, pra onde que esse país tá indo, amigo? Pra onde que a gente tá caminhando, sabe? Pros teus filhos, pro filho da Gabi. Pra onde que a gente vai? Se tem que lutar, vamos lutar direito. Vamos botar dedo na cara, vamos colocar eles no lugar dele, porque fascista, racista, homofóbico tem que ser colocado no lugar. E é isso que eu quero. E vamos nessa. Deu certo, deu. Vai dar certo. Muda o discurso, vai dar certo. Anny, eu tava ouvindo o podcast História Preta esses dias, e eles estavam falando um pouco da história Ah, de eu Lélia adoro. Gonzalez. E como ela também se pré-candidatou para deputada federal, Uhum. né? E aí não aconteceu, mas logo depois ela saiu até do Aham. PT por pensar que não estavam olhando para pessoas negras, Aham. né, dentro do partido. O que que você diz sobre isso, assim, e o que mudou desde a época de Lélia até agora? Que a gente continua lutando no partido pra ser visibilizada, pra ter voz, né. Eu acho que a política ela é feita pra que mulheres não cheguem e não permaneçam. Então, não todas, mas infelizmente muitas mulheres se aliam a pessoas que falam assim: "Não, vou puxar você aqui, vou te ajudar e tal". Algumas não, algumas mantêm firme e vão até o final com aquilo ali. Mas tem uma prática de apagamento e invisibilidade na política que é: "Ah, chegou agora. Ah, mulher preta então, pô, nem se fala. Não, então, né, Da favela aí? volta 3 casinhas aí do Banco Imobiliário, depois tu vem aqui". Hum. Eu acho que mudou pouco. Eu acho que tem uma virada de chave muito grande quando a Marielle é assassinada, infelizmente. Uhum. Porque vem uma galera preta eleita em 2018 Sim. ali, muito Foi. muito também com o nome da Mari, com o que tinha acontecido. Tá tudo bem, tudo certo, a gente entende isso. Mas eu ainda acho que ainda tem muito a avançar. Muito, porque desde uma ministra no STF, até uma presidenta ou vice-presidenta, até uma governadora, uma vereadora, deputadas. Quando fala que tem que ter mais mulher e mais preto, o povo fala: já começou esse papo de identitarismo, já Militância. começou o militante, o mimimi". Mas é verdade. Tudo bem que agora a gente tem fundo para mulheres, para negros, ok, mas é o mínimo, né? É o mínimo, na minha É o cabeça de mínimo olhar, e é o fundo que porque bem quem quer, né, exato, e inclusive. quem manda nos partidos hoje ainda não são mulheres. Sim.
ainda não são mulheres, e quando as mulheres conseguem ainda se prevalecer, não tem alguém que fala assim: não, você não, você vem pra cá. Então, Lélia é incrível, né? Lélia é maravilhosa. Quem sabe a gente não tem aí outras Lélias surgindo, mas é um lugar que a gente tem que colocar o dedo na ferida assim, Gabi. Tem que ocupar, tem que disputar, mas o jogo ele não é justo. O jogo ele não é de igual para igual para quem é mulher e quem é preta, mas e também o jogo ele não é de igual para igual para quem é mulher e quem é preta e que não se alia. Porque não basta você ser preta e mulher, mas se você se alia com quem não presta, também para mim não interessa muito. Eu vou falar o quê? Perfeito, Anne, boa sorte, nossa pré-candidata a deputada federal pelo PT. Obrigada, E amiga. aí a gente tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo, mas já que você está aqui, e é uma coisa que você pode Ui! fazer daqui a um ano. Fala pra gente, se o amor fosse uma política pública para a comunidade preta no Brasil, qual seria a primeira lei que você assinaria? Uau! Ah, adoro! Amo. Ai, que preto só pode pegar preto. Mentira, não brincadeira. Brincadeira, nunca toquei ninguém, para. Se o amor fosse uma política pública, eu acho que a primeira coisa que eu assinaria era a empatia das pessoas conosco. Porque quando morre um jovem negro ou quando uma mulher é assassinada, assediada e as pessoas debocham daquilo, acaba muito comigo, assim. Então, acho que a empatia, o respeito, essa é a primeira coisa. Falar, gente, tem que ter o amor, mas aqui, ó, as cláusulas são empatia, respeito, autocuidado. Eu meteria também ali um Vale Negona. Ai, Eu meteria, adoro! gente, desculpa. Com todo respeito. Minhas Se tranças, faz minhas unhas, necessário. entendeu? Eu faria isso. Meu Lace, minha vida. Sim, Para, uma negra esquece. feliz com o cabelinho dela, com Com as unhas certeza, amiga. dela, E uma um viagem mundo das melhor. garotas por ano. O que que tu acha, Gabi? Eu acho pouco, Não, semestralmente. não, além adoro. Mas essa uma das Ai, cláusulas ai. também, assim, é uma semestral, tá bom. Eu Sim. vou lembrar disso, vou lembrar Lembra, disso. lembra, eu vou te mandar uma DM. Emendando então, Falando em nesses emenda, atos de política dengo pública, emenda. políticos, né? Ela vai instaurar o dengo Ai, gente, político, né? com certeza. Então, emendando isso, completa pra gente. Amor preto é? Tudo é gostoso, é incrível, é renovador, é fortalecedor. Amor preto traz brilho. Ih, gente, muita coisa. Eu podia ficar falando aqui muitos dias, muitas horas. Pra mim, amor preto salvou minha vida. Então, é. Eu não abro mão mais, não. É isso. Lá nos Estados Unidos a gente falava assim, brincando, quando era adolescente, né? Once you go black, you never go back. Tem aquela famosa. E aí eu ficava, para, né? Naquela coisa da adolescência, tá crescendo e tal. Mas namorei muito nos Estados Unidos, peguei muita gente. Nossa, muita gente. Eu era Não adolescente, foi né, só gente? trabalho, né? Não foi só Não foi só jogar. jogar vôlei e estudar, né, amiga? Eu tava vivendo o American Dream real, assim. Pegava um negócio americano de basquete, uma coisa linda. Aí o Fred pergunta assim: tu namorou muito lá, né? Eu falo, claro que não, amor. Quietinho. Mas amor preto cura. E cura muito, ainda mais quando é um amor preto que traz paz. Foi isso, gente. Esse nosso último episódio do podcast do Like a Love, com a Anne, conhecendo um pouco mais da Anne, mulher, irmã, filha. Nossa Barbie Profissões, né? É autora, é jornalista, professora de inglês e joga vôlei. Meu Deus! Enfim, o livro Minha Irmã e Eu, né, que você escreveu Sim. recentemente. Fala aí um pouquinho também dos seus trabalhos para a galera que está aqui acompanhando. Claro, nossa, Minha Irmã e Eu foi o último livro que eu publiquei sobre a Mari, eu publiquei em forma de diário. Era uma maneira também de me sentir viva e conter a saudade. Antes teve o Cartas para Marielle, que foi, assim, muito lindo. Tem carta da minha mãe, da Luiara, do meu pai, então cartas eram uma coisa mais afetiva, assim, logo no início. O diário também, mas, enfim, tem esses 2 livros publicados e eu literalmente digo que escrever me salvou também. Então, para além de ser professora, jornalista, né, ter estado ministra nesses últimos tempos, eh, eu acho que eu nunca larguei de ser essa pessoa que escrevia no diário, Uhum. que amava. Então, é isso. Leiam, Sim. vejam, é bem legal. Ai, a gente já estava direcionando para cá, mas eu quero fazer uma pergunta. Como você se imagina, assim, lá nos 70, fazendo o quê? Tipo, Eu espero o que estar que jogando vôlei ainda, gente. Vou vôlei, tô nem aí. Ah, Quero com jogar. certeza, o esporte, mas, tipo, Eu sonho muito em é isso, espero estar aposentada, né, com as minhas filhas tocando as vidas e tudo mais.
mas eu acho que eu nunca vou deixar de escrever, Gabi. E eu sinto muita falta da sala de aula. Pra você ter uma ideia, eu dei aula enquanto ministra em Brasília e eu espero nunca largar. Mesmo sendo eleita, mesmo sendo jornalista, onde quer que eu vá ou não, eu vou ser professora para sempre, porque eu amo dar aula. É isso. Como esse é um Ih! episódio especial, Lá Vai, vem, vamos lá fazer vem, o lá que vem, quer. lá episódio especial vem. para pessoas especiais. Ih! Não, agora é com você. Você que vai fazer o I. Olha pra câmera e dá o conselho que você quiser dar pra alguém que tá assistindo. E o que você acha que você tem que Conselho, passar de qualquer informação. coisa. Qualquer Eu coisa vou que você quiser falar então falar que e eu informação que a pessoa precisa saber. Então, pra quem não conhecia, que curtiu, quer conhecer, lá no Instagram é Aniele Franco, com 2 L's e E. Eu adoro responder DM, eu converso com geral, então manda lá uma mensagem pra gente continuar conversando. Mas quando o Felipe fala de conselho, eu acho que tem um que minha mãe sempre deu pra gente desde pequena, que eu guardo com muito carinho e sempre falo. O nosso conhecimento ninguém tira. Minha mãe sempre falava: vocês são preta e favelada, tem que estudar muito. E o estudar não é pra você provar pra ninguém que você é melhor do que aquela pessoa, mas é pra você. Porque muitas vezes as oportunidades, elas não esperam, elas só chegam. E estar preparada para recebê-las também é um ato de amor consigo mesma. Então, estudem da maneira que for, o que você quiser, o que você gostar, porque as pessoas negras estão mais do que prontas para chegarem, permanecerem, mas só basta uma oportunidade pra gente. Então a gente vai lutar para isso até o final. Acho que é isso que eu falaria. Eu sou tímida, gente, eu Perfeito. juro. Ela fala Aham. pouco, então É sério, eu sou por isso que o episódio ficou mais curtinho. Fala pra caralho. Gente, muito obrigada por acompanhar a gente nessa terceira temporada do podcast. Se inscreve no canal, dê like nos nossos conteúdos no Instagram e nas outras redes sociais. E baixe o aplicativo do Denga Love, encontre seu chamego, marque encontros, vamos viver, vamos amar. E obrigada mais uma vez por assistir. Tchau, tchau. Valeu!